Olá, sétimo ano, tudo bem? É o Lucas, estagiário, tá? E a gente vai estar fazendo a correção da situação de aprendizagem 1. Atividade 1. Os números e suas diferentes representações. Os números estão por toda parte e, conforme o contexto, apresentam-se em diferentes representações. Um site publicou a seguinte notícia: robôs realizam 1,2 milhões em vendas online durante as 24 horas de oferta. Escreva essa notícia substituindo a representação do valor 1,2 milhões pela sua representação equivalente até a ordem das unidades simples. Então, o primeiro exercício pede para a gente reescrever essa notícia. Em vez de escrevermos 1,2 milhões de reais, escrevermos este número, a representação deste número. Então, a resposta, os robôs realizam. Aí temos aqui este 1, que é da classe dos milhões. Então, 1.200.000 reais, certo? 1.200.000 reais. Essa é a representação do número, que vocês precisariam ter colocado aí em vendas online durante as 24 horas de oferta. Próximo exercício. Na pasta de receitas de sua mãe, Mariana encontrou 2 anotações da receita de bolo de chocolate com morango e ficou sem saber qual utilizar. Explique para Carla se há diferença entre as duas receitas. Os números apresentados nas duas receitas têm alguma relação? Então, na primeira receita, a gente pode perceber que tem alguns números, de maneira fracionária, como meia xícara de açúcar, representado por 1/2, 3/4 de quilo, do chocolate ao leite picado, então está representado de maneira fracionária. Um morango também representado de maneira fracionária e a xícara de leite também. Na outra receita, está representado com números decimais, onde na primeira está representado por números fracionários, na segunda está representado por números decimais. Ou seja, não há diferença entre as duas receitas. Por quê? Se a gente pegar o número fracionário aqui, meio, o meio ele é igual a 0,5. Então não há diferença. Só foi uma maneira diferente de escrever a receita. 1/2 de xícara de açúcar e o 0,5 são iguais. Basta você fazer 1 dividido por 2, a gente vai achar 0,5. Se a gente fazer 3 dividido por 4, vamos também encontrar 0,75. Se fazermos 2 dividido por 5, vamos encontrar 0,4. Então, não há diferença entre as duas receitas. Só está representado de maneiras diferentes, mas que tem a mesma equivalência. Atividade 2. Equivalência. Junte-se a um colega e analisem os 2 blocos de números, considerando os conhecimentos que já possuem, o que os números do bloco A têm em comum e os do bloco B. Então, os números do bloco A, todos representados de maneira fracionária. Então, o que a gente pode perceber? O nosso primeiro termo é o 1/2, que é o meio. E a gente vai perceber que as frações a seguir todas são equivalentes. Porque se eu multiplico o meio por 2, tanto no numerador, tanto no denominador,
1 vezes 2, 2, que é o que está aqui. 2 vezes 2, 4, que é o que está aqui. Então, né, 2 quartos é uma fração, né, equivalente a meio. E se a gente multiplica por 3, numerador 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Também é equivalente. Então a gente vai perceber que são frações equivalentes a meio. Nesse segundo termo foi multiplicado por 2, tanto no numerador quanto no denominador, né? No terceiro termo multiplicado por 3, no quarto multiplicado por 4, por 5, por 6, por 10 e assim por diante. Então temos frações equivalentes no bloco A, equivalentes a meio. No bloco B, ocorre a mesma coisa, só que são equivalentes a 1/3. Se a gente multiplica por 2 o numerador e o denominador, chegamos em 2/6. Se multiplicamos por 3, chegamos em 3/9. Então, né, no bloco B, todas as frações são equivalentes a 1/3. Próximo exercício. Usando uma calculadora, converta esses números racionais, representados na forma de fração dos blocos A e B, para sua representação decimal. O que eles têm em comum? Né? Se eles são equivalentes, eles obrigatoriamente, né, têm o mesmo valor. Ou seja, 1 dividido por 2 é igual a 2 dividido por 4, que é igual a 3 dividido por 6, que é igual a 4 dividido por 8, né, e assim por diante. Então, se a gente fazer essa divisão, 1 dividido por 2. Como não dá, né? Então, a gente coloca o 0, e coloca um zerinho aqui do lado do 1. Na tabuada do 2, tem o 10? Tem, né? 5 vezes 2 é 10. E sobra 0. Ou seja, 0,5 é a nossa representação decimal do bloco A. E no bloco B? Né? É a mesma coisa, só que a gente agora é 1/3. Então, 1 dividido por 3. Como o 1 é menor que o 3, não dá. A gente coloca aqui 0, e aumenta um 0 aqui. Tabuada do 3 tem o 10? Não tem, né? Mas o que chega mais próximo é o 9, que é 3 vezes 3, 9. Então, 10 menos 9 vai sobrar 1. Certo? Se a gente acrescenta um 0, né, vai acontecer a mesma coisa e sempre vai sobrar 1 aqui. Então vai ficar 0,3333 infinitamente. Então a representação decimal do bloco B corresponde a 0,3333, né, infinitamente. Exercício 2.3. Cláudia decidiu fazer um painel para estudar as frações equivalentes. Iniciou a construção de um painel com tiras, indicando as frações meio, 1/2, né? 1/5, 1/8, e coloriu cada uma delas. Com seu conhecimento sobre as frações, continue a divisão do painel para as demais frações. Então, aqui no primeiro, que é o meio, né, foi dividido em duas partes, pois o nosso denominador é 2, certo? E aí foi representado, né, cada parte aqui corresponde a meio. Então, 1/3 a gente divide por 3 partes, pois o nosso denominador é 3. E, né, cada parte dessa corresponde a 1/3. 1/4, a mesma coisa, a gente divide pelo denominador, né? Então, o denominador é 4, dividimos por 4 quadradinhos. E cada quadradinho desse corresponde a 1/4. E assim, né, por diante, ou seja, o número do nosso denominador é um número, né, que a gente vai dividir os nossos quadradinhos.
Ou seja, aqui no último, 1 sobre 10 foi dividido em 10 quadradinhos, onde cada quadradinho desse corresponde a 1/10. Então, o exercício 2.3, a resposta é exatamente assim. A partir do painel que você construiu, escolha uma fração entre 1/4 e 3/4, como você fez para encontrar este número. Então, a gente sabe que 1/4 corresponde a quanto? Né? Se a gente dividir 1/4, vamos chegar que é 0,25. O 3/4, se a gente dividir, vamos saber que é 0,75. Ou seja, quem está, né, entre 0,25 e 0,75? Quem está entre é o 0,5. Porque, ó, 0,5, 0,25, para chegar no 0,5, vai, né, uma soma aqui, ó, de 0,25. Agora, 0,5 para chegar no 0,75 também é uma soma, né, de 0,25. Ou seja, quem está entre 0,25 e 0,75 é o 0,5. E como, né, que a gente representa 0,5 em decimal? Quer dizer, em fração, é 1 sobre 2, que é meio, né? 0,5 é meio. Então, 1 sobre 2 é meio. Né? Tem outras maneiras que vocês podem estar resolvendo esse exercício. Este, né, é uma das maneiras, que é representando, né, por números decimais e fazendo análise, para depois encontrar, né, a forma fracionária. As frações 2/3 e 8 sobre x são equivalentes. Determine o valor de x para que essa afirmação seja verdadeira. Então, né, se elas são equivalentes, a gente sabe que elas são iguais. Então, a gente tem 2/3 igual a 8 sobre x. Quando temos uma igualdade, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, 2 vezes x, 2x. 3 vezes 8, 24. Então, a gente fica com 2x é igual a 24. A gente tem que isolar o nosso x. Ou seja, temos que tirar esse 2 daqui. Então, como que a gente faz isso? Como o 2 está multiplicando com o x, né? Porque quando não tem nada é porque estão multiplicando. Esse 2, ele passa para o lado de cá com a operação inversa. Ou seja, passa dividindo. 24 dividido por 2, 12. Ou seja, x, né, é igual a 12. É um processo, né? Eu tenho 2x igual a 24. Como eu quero deixar, né, o x sozinho, se eu divido aqui por 2, eu tenho que dividir aqui também por 2. Ou seja, 2 dividido por 2 é 1, né? Então vai sobrar somente o x. E 24 dividido por 2 é 12. Então, x igual a 12. Para cada fração dada, encontre 3 frações equivalentes. Junte-se com um colega e encontre uma maneira eficiente para escrever essas frações. Então, na minha primeira fração, 4/5. O exercício pede, né, 3 frações equivalentes. Então, aqui,
né, no caso, fizemos primeiro, né, multiplicando por 2, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Depois, multiplicando por 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. E depois multiplicamos o 4 por 8. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. Então, né, 3 formas aí de representar frações, né, equivalentes a 4 quintos. Letra B, 2 terços. Primeiro também multiplicamos por 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Na segunda fração equivalente, multiplicamos por 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E na terceira multiplicamos, né, por 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Na letra C, 120 sobre 180. Fizemos as mesmas coisas, multiplicamos o numerador e denominador por 2, por 4 e por 8. E na letra D, a mesma coisa. 78 sobre 16 avos. Multiplicamos por 2, por 4 e por 8. Encontrando assim 3, né, representações de fração equivalentes. Vocês aqui, né, nesse exercício, poderiam ter multiplicado por qualquer número. Tanto multiplicando, né, esse número teria que multiplicar o numerador e o denominador. E aí vocês encontrariam as frações equivalentes. Atividade 3. Multiplicação de fração. Uma professora propôs aos seus alunos que resolvessem o seguinte problema. Cláudia gastou 2 terços dos R$ 27,00 que possuía, comprando adesivos para sua coleção. Qual valor Cláudia gastou nessa compra? A resolução do Pedro estava correta. Então a professora transcreveu na lousa. Então essa é a resolução do Pedro. 2 terços de 27 é igual a 2 terços vezes 27. Então, fez a multiplicação, né? Depois a divisão e encontrou o resultado de 18. Observando a resolução do Pedro, como você explicaria para um colega esse procedimento? Então, na matemática, sempre que a gente tem essa palavrinha D, ela corresponde, né, à multiplicação. Ou seja, 2 terços de 27 é a mesma coisa que 2 terços vezes 27. Então, se a gente tem 2 terços vezes 27. Multiplicação de fração, a gente faz numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Sempre que não tem, né, o denominador, quer dizer que é o número 1 aqui embaixo. Ou seja, 2 vezes 27, 54. 3 vezes 1, 3. Fazendo a divisão 54 dividido por 3, encontramos o resultado 18. Ou seja, né, o D representa uma multiplicação, então, uma multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 27, 3 vezes 1. 2 vezes 27, 54. 3 vezes 1, 3. 54 dividido por 3, 18. Então, né, essa é uma maneira da gente resolver o exercício e explicar, né, para o colega. E também, né, uma maneira diferente seria representando geometricamente, ou seja, através de desenhos. Se a gente tem
Ó, vamos contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ou seja, 27, né, quadradinhos. Por que esses 27? Porque Cláudia não gastou 2/3 dos R$ 27. Então esses R$ 27, a gente representou eles em todos os quadradinhos, divididos por 27 quadradinhos. Ele, né, Cláudia, gastou 2/3 desses R$ 27. Então é bom a gente prestar atenção, né, que ela não gastou todo o dinheiro. Ela não gastou os R$ 27. Ou seja, né, a gente descobriu com a multiplicação que ela tinha gastado R$ 18, certo? Se ela gastou 2/3, na representação geométrica, a gente tem o total de 27 quadradinhos. Se dividimos esses 27 quadradinhos, né, por 3, porque o nosso denominador, né, que ela gastou foi 3. Então, 27 dividido por 3 é 9. Então, aqui, ó, dividimos, né, igualmente em 3 partes de 9. Mas quantas partes, né, ela gastou? Dessas 3 partes, ela gastou 2 partes. Que no caso, né, gastou a primeira e a segunda. Ou seja, esse pedaço, né, corresponde a 2/3. Então, né, ela gastou, ó, 9 mais 9, 18. Certo? Então, ela gastou os R$ 18 dos 27 que ela tinha. Logo, sobrou, né, ainda de dinheiro, esse tanto aqui que é R$ 9. Ela gastou 18 e sobrou 9. Jorge preparou uma caixa para expor algumas pedras de sua coleção. Ele apresentou geometricamente seu raciocínio para a distribuição das pedras na caixa. Então, ó, de todo o espaço da caixa, 4/5 será ocupado com pedras brilhantes, quantidade representada pelas partes pintadas do triângulo abaixo. Então, o Jorge, né, dividiu aqui o nosso retângulo em 5 partes e vai utilizar 4 partes dessas 5, ou seja, pintou 4 partes em amarelo. Considerou que 1/3 do espaço da caixa seria ocupada pelas pedras do tipo quartzo e representou da seguinte forma. No nosso retângulo, né, utilizando a mesma medida, ele dividiu esse retângulo em 3 partes, só que agora horizontalmente, ó, na horizontal. Dessas 3 partes, ele pintou uma de amarelo, que é a parte que ele vai utilizar. Ao final, chegou ao seguinte esquema. Né? Ele tem aqui o 1/3, que está representado aqui nesse canto, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui em cima, 4/5. Ou seja, ó, 1, 2, 3. Representando, né, o denominador 3 aqui. E aqui na parte de cima, 1, 2, 3, 4, 5. Representando o nosso denominador 5 aqui. Então, chegamos que 1/3 vezes 4/5 é igual a 4/15. Então, ele fez a multiplicação, ó.
Lembrando que multiplicação de fração é numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 5, 15. Então temos, né, representado os 15 quadradinhos, onde a parte, né, essa parte pintada aqui é mais escurinha, né, corresponde ao 4, que é o nosso numerador, que é a nossa multiplicação, 4 sobre 15. Então, né, como você explicaria para um colega a representação geométrica da multiplicação? É possível verificar que o retângulo, o inteiro, né, foi dividido em 5 partes iguais na vertical e 3 partes iguais na horizontal, totalizando 15 quadradinhos, que é o caso aqui, né? Na nossa representação, ó, primeiro foi dividido na vertical, depois na horizontal, resultando em 15 quadradinhos. Na junção entre os dois triângulos, observa-se que há partes comuns dos quadradinhos na cor laranja, que está rachurado no último esquema. Agora temos o inteiro dividido em 15 partes e em comum os dois tipos de divisão. 4 partes das 15, logo o resultado da multiplicação de 1/3 vezes 4/5 é igual a 4/15. Represente geometricamente os produtos entre os números racionais a seguir e explique os procedimentos para encontrá-los. Então, né, a letra A, 2/5, que está multiplicando, né, 5/6. Multiplicação é numerador com numerador, denominador com numerador. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 6, 30. Então, na nossa representação, primeiro, desenhamos aqui na vertical, dividimos por 5 partes e pintamos 2, representando a nossa primeira fração. Representando a segunda, dividimos por 6 partes na horizontal e pintamos 5. Ou seja, né, no nosso resultado final, chegamos que temos 30 quadradinhos e desses 30 temos 10 pintados, que é o nosso resultado final, onde aqui é a representação deste. Na letra B, 3/4 foi dividido em 4 partes na vertical, pintado 3, e 1/3 foi dividido 3 partes na horizontal e pintado 1. 3 vezes 1, 3, 4 vezes 3, 12. Ou seja, o nosso resultado final foi dividido em 12 quadradinhos e pintado desses 12, 3. Dois terços foi representado, né? Aqui foi representado 3, 4. No caso, essa representação não está correta. A representação seria 2/3, não teria essa parte aqui, ó.
não teria uma dessas partes pintadas, ó. Então, vamos ignorar essa parte aqui. Ou seja, temos 3 partes, né? Vamos contar só aqui, ó. 1, 2, 3. Ali foi um erro Foi um erro, ó, que repetiu, né, o exercício B e o C. Ou seja, 1, 2, 3, dividido em 3 partes e 2 pintadas. Aqui, né, a divisão é em 5 partes. Ou seja, são 5 partes iguais, tá? Aqui vai ficar diferente porque teve um erro. Então, ó, 1, 2, 3. Né? Vamos contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Não está representado certinho, né? Porque tem que estar no mesmo tamanho todas as partes. Mas como teve um erro, vamos só corrigir por cima. Dividido em 5 partes, uma da parte está pintada, correspondendo a 1/5. Então, na multiplicação, 5 vezes 3 dá 15. Temos que ter 15 quadradinhos. 3, né, vezes 5. Então, aqui, ó, falta aqui uma coluna. Um, dois, três, quatro, 5. 1, 2, 3. 3 vezes 5, 15. E desses 15, somente 2 está pintado. Então, este aqui, ó, não está pintado, tá? Estaria pintado 2 dos 15. A parte verde é a parte pintada, tá? E essa parte aqui vocês consideram como não pintada. Sem utilizar a representação geométrica, como você faria a multiplicação? 3/5 vezes 7/8? A representação geométrica é a representação através do desenho. Ou seja, a representação não geométrica é a forma mais direta, né? Como que a gente faz uma multiplicação? A gente já comentou isso, né? Que é numerador vezes numerador, ou seja, 3 vezes 7, e denominador vezes denominador, 5 vezes 8. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 8, 40. Então, essa é a maneira de resolver a multiplicação sem a representação geométrica. Quanto é 2/3 de 9? Isso significa que esta operação é a divisão de 9 em 3 partes iguais. E tomamos 2 delas, ou seja, divide-se 9 em 3 partes iguais. 9 dividido por 3 é 3. Tome-se 2 dessas partes, que é o nosso numerador. 2 vezes 3, 6. Logo, 2/3 de 9 é igual a 6. Seguindo essa interpretação, resolva as multiplicações a seguir. Letra A, 5/6 de 18. B, 1/4 de 60. C, 1/5 de 10. E D, 2/3 de 90. Então, né, na letra A é 5/6 de 18. Seguindo a recomendação do exercício, a gente então, né, tem que resolver da seguinte forma: que isso significa, né, que a nossa operação é dividida, é a divisão, no caso, de 18 em 6 partes iguais. Ou seja, a gente divide 18
primeiro passo, né? A gente faz a divisão, 18 dividido por 3. 18 dividido por 3, se a gente fazer a continha, a tabuada do 3 tem 18? Tem, né? 6 vezes 3 é 18. Ou seja, o primeiro passo é dividir, né, o 18 por 6. Esse 6 a gente vai multiplicar pelo nosso numerador. Logo, né, logo a gente tem que 5 sextos de 18 é igual a 30. Letra B. Um quarto de 60. Então, o nosso primeiro passo é pegar os 60 e dividir por 4. Tabuada do 4. Tem o 6? Não tem, né? Mas o que chega mais próximo é o próprio 4. 1 vezes 4, 4. 6 menos 4, vai sobrar 2. A gente abaixa o 0. Tabuada do 4 tem 20? Tem, né? 5 vezes 4, 20. Então, 20 menos 20 vai sobrar nada. Então, 60 dividido por 4 é igual a 15. O segundo passo é pegar o nosso 15 e multiplicar pelo numerador. 15 vezes 1, 15. Então, 1 quarto, né, de 60 é igual a 15. Letra C. 1 quinto de 10. Primeiro passo é pegar o 10 e dividir por 5. 10 dividido por 5, 2. Segundo passo, pegar o 2 e multiplicar com o nosso numerador, que é 1. 2 vezes 1, 2. Ou seja, 1 quinto de 10 é igual a 2. E o último, a letra D, é 2 terços de 90. Então, primeiro passo, 90, a gente divide por 3. Tabuada do 3 tem o 9? Tem, né? 3 vezes 3, 9. Sobra 0, abaixo outro 0. 90 dividido por 3 é igual a 30. Segundo passo, pegar o nosso resultado, 30, e multiplicar pelo nosso numerador, que é o 2. 30 vezes 2, 60. Então, né, 2 terços de 90 é igual a 60.